Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã trazer uma palavra de reflexão no nosso devocional. João capítulo 6, versículo de número 56 em diante vai dizer assim: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim como quem de mim se alimenta também viverá por mim. No versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem podes ouvir? No versículo de número 66 diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67 diz assim: E então disse Jesus aos 12: Creis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui neste discurso, ele estava falando sobre ser o pão descido do céu. E Jesus falando isso, ele faz uma comparação ao maná que foi descido durante a peregrinação de Israel, né? Os pais que comeram desse maná. E Jesus disse: olha, eles comeram do maná, mas eles morreram, né? Ou seja, aquele maná, ele foi provisório, ele foi momentâneo. Assim como também quando Moisés ele estava com o Senhor no monte e quando Moisés ele desce, Moisés ele teve que colocar um véu no seu rosto, porque o seu rosto resplandecia como um sol. E ninguém conseguia olhar para Moisés. Então Moisés ele utilizou um véu naquele período. Só que com o tempo que se passou, aquela luz ela foi enfraquecendo até ela cessar, porque ele por um tempo esteve diante, perto, face a face com o Senhor, mas depois ele desceu do monte. Assim somos nós. Quando nós estamos perto de Deus, nós resplandecemos como o sol. Só que depois que você se afasta, essa luz ela vai se apagando. A Bíblia diz que quando veio Jesus e Jesus ele rende o Espírito e depois que ele ressuscita e sobe ao céu, que é assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo, essa glória não é como aquela glória de Moisés. Aquela glória de Moisés foi uma glória passageira, assim como também o maná que os pais comeram. A glória que o Espírito Santo traz sobre a igreja, ela é uma glória eterna, ela não passa, ela é para sempre. E Jesus estava dizendo: olha, os vossos pais comeram daquele maná que foi descido durante o período de peregrinação, só que eles morreram. Mas quem comer da minha carne, quem comer do meu sangue, esses não morrerão. Esses serão, eles viverão eternamente, juntamente comigo, juntamente com o Pai no céu. E ele começa a fazer esse discurso e alguns disseram assim: olha, esse discurso ele é muito duro. Quem pode ouvir? Irmãos, os melhores sermãos não são aqueles que afagam o nosso ego. Os judeus estavam acostumados a ouvir aquilo que eles já estavam adaptados a ouvir. E Jesus veio com um discurso de vida. Jesus, quando ele trouxe um discurso, ele não trazia um discurso apenas para preencher uma lacuna de tempo, não. Ele trazia uma mensagem para impactar a alma do homem, para impactar a rota de vida do homem. Então, quando Jesus ele ministrava isso, muitos não suportaram, mas a Bíblia diz então que alguns vão abandonar Jesus, que já não andavam mais com Jesus, que já não queriam mais seguir Jesus. E Jesus ele então ele se volta aos discípulos, aos 12 apóstolos e pergunta: "E vós, também não quereis ir também?" E então Pedro se levanta e diz: "Senhor, para onde ou para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna." Irmãos, os melhores sermões não são aqueles que afagam o nosso ego, não. Pelo contrário, são aqueles que nos causa uma espécie
de transformação. São aqueles que nos confrontam. Tudo que me confronta me faz crescer. Se eu não me sinto confrontado, eu fico acomodado. Então, o evangelho ele é isso. É por isso que você vai ver ex-bruxo, ex-ladrão, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-tudo dentro da igreja. Por quê? Porque o evangelho ele confrontou essas vidas a serem transformadas. E o evangelho transforma. E o evangelho é isso. É nós comermos da carne, que é o corpo, a carne de Jesus, é o pão, e nós bebermos do sangue, né? Que é essa aliança que o Senhor deixou para nós. E certamente nós teremos vida eterna com o Senhor, porque nós quisemos ouvir um evangelho que transforma. Para finalizar, Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que nós possamos compreender que esse evangelho é um evangelho de vida. É um evangelho que, embora muitos não compreendem, não aceitam e querem confrontar, alguns estudam a palavra para poder confrontar, mas eu repito aquilo que uma certa vez Augusto Cury ele falou, um dos maiores psicanalistas que existe no mundo. Ele foi estudar a palavra de Deus para confrontar a própria Bíblia. E ele não se rendeu à graça de Cristo. Que nós possamos ouvir todos os dias o discurso que é o Evangelho, ouvir a palavra e não resistirmos. Que todos os dias nós possamos nos render diante do Senhor. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos agracie. Tenham uma sexta-feira abençoada na paz do Senhor Jesus.